Olá, boa noite, bem-vindos a mais um programa do Terra em Transe, um programa do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais, o GES, da PUC São Paulo, em parceria com a TV PUC. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre as eleições na Alemanha. Nesse domingo, dia 26 de setembro, os eleitores na Alemanha foram às urnas para decidir os rumos do país para os próximos anos. E nessas eleições que findam a era Merkel, marcada pelos 16 anos consecutivos da chanceler à frente de uma das maiores potências mundiais. Nesses últimos 16 anos, a chanceler Angela Merkel não só registrou altos índices de aprovação entre o eleitorado na Alemanha, como também internacionalmente, o seu governo foi muito bem avaliado por grandes veículos internacionais, especialmente com relação à condução de sua política econômica. Apesar da alta aprovação do governo de Angela Merkel, os resultados preliminares das eleições de 2021 apontaram para uma vitória apertada para o Partido Social Democrata, que ganhou 25,7% dos votos na Alemanha e conquistou 206 assentos dos 735 do parlamento alemão. E essa votação, essas eleições, elas apontam para um período de inauguração de um período de dilemas, na medida em que a própria formação e o estabelecimento de uma coalizão para o novo governo, para a sucessão de Angela Merkel, ainda é um tema disputado. Apesar da relevância internacional das eleições na Alemanha, o tema, de certa forma, também repercute aqui no Brasil para nós. Em 2018, por exemplo, o Martin Schulz, um dos mais importantes representantes do Partido Social Democrata, visitou o Brasil e fez uma visita ao ex-presidente Lula. E ainda esse ano, em 2021, uma deputada, também importante representante do Partido Alternativa para a Alemanha de extrema-direita, Beatrix von Storch, fez uma visita ao presidente Jair Bolsonaro. Nesse sentido, fica claro que as eleições na Alemanha têm uma repercussão internacional muito relevante. No entanto, surgem uma série de dúvidas e questões a partir desse processo. Como funciona um processo eleitoral na Alemanha? Quais são as repercussões? Quais são os balanços que nós podemos fazer a respeito da era Merkel e o que vai ser a partir de agora, o que nós podemos esperar. Então, para conversar um pouquinho sobre esse tema, eu, Vitória Perino, mestranda em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas, estou com o professor Reginaldo Nasser, professor livre-docente de Relações Internacionais da PUC São Paulo, e o professor Wolfgang Leomar, professor titular sênior da UFSCar, e a gente vai conversar um pouquinho sobre, então, as eleições na Alemanha. Então, para começar um pouco nossa conversa, professor Wolfgang, eu queria já começar fazendo um balanço, né, do que foram esses 16 anos de Angela Merkel no poder. Acho que foi um dos mandatos mais longos da história, né, e o que a gente pode dizer em termos de avanços e retrocessos, né, no que o governo da Angela Merkel foi bem avaliado e no que foi mal avaliado, né, e quais são os grupos aí que, enfim, ainda mantém a sua avaliação positiva a respeito do governo da Angela Merkel. Bem, é preciso lembrar que o governo da Merkel, ele sucede um governo da social-democracia, do primeiro-ministro Schröder, que ele terminou de uma maneira muito ruim o seu governo, porque ele tendeu excessivamente o pêndulo para o lado empresarial, digamos assim, né? Ele desenvolveu uma política que já não era mais reconhecida como política da social-democracia. Então, isso marca a entrada do governo Merkel como um governo, digamos assim, de mais definição, né? Essa é uma primeira coisa que eu queria dizer. A população alemã não se reconhecia mais no Schröder. O Schröder introduziu uma política de pensões, por exemplo, uma política social completamente desfigurada em relação ao seu passado social-democrata, né? Outra coisa importante que marca o início do governo da Merkel é a entrada em cena prática, concreta, da política do euro, porque o euro foi instituído ainda nos anos 90, 92, se eu não me engano,
mas ele ficou praticamente 10 anos numa fase de transição. Quando ele começou a funcionar efetivamente, ele significou uma mudança muito grande nas economias nacionais. Ele mudou, digamos assim, os padrões comparativos, né? Isso na Alemanha, eu me lembro que eu estava lá, isso foi acompanhado por um grande aumento de preços. A vida ficou muito mais difícil, né? Então, essas são duas marcas que eu acho que, desde o início, vão junto com o governo Merkel. O governo Merkel dá à Alemanha uma identidade que a Alemanha tinha perdido, né? E o governo que é uma identidade que estava posta à prova pelo euro também, né? Então, eu acho que isso é uma conjunção que favorece a Merkel nessa situação difícil da política do euro, que é uma política, digamos, que unifica os padrões monetários, né? E uma política que deu pouca identificação à população. A população não se reconhecia. Então, a Merkel juntou isso. E, com isso, eu acho que ela angariou muito, ela soube se desenvolver bem na União Europeia, ela soube desenvolver bem uma política externa que, na Alemanha, tem algumas características. A Alemanha fica bem no centro da Europa, então a Alemanha é uma potência que tem olhos para os dois lados. Provavelmente, dos grandes países do mundo, é o que melhor se dá com a Rússia, por mais que ela tenha dificuldades concretas, políticas, com um ou outro, né? Mas ela precisa se dar bem com a Rússia, né? E a Merkel conseguiu, eu acho que com bastante eficiência, desenvolver essa situação. Tanto é que a unanimidade das opiniões sobre a Merkel é que ela foi uma ótima governante, mas ela foi uma governante da prudência, né? A Merkel é a governante da prudência. Ela recolocou um lugar para a Alemanha na Europa, numa Alemanha que tinha dificuldades, digamos assim, em relação aos seus parceiros europeus, em termos de impor uma política do marco, coisas assim, do marco alemão, né? Então, ela recolocou numa boa situação de vizinhança a Alemanha na Europa, né? E ela recolocou a Alemanha numa situação, digamos assim, de identificação política com a sua população, né? Então, eu acho que essas são as duas marcas interessantes. A Merkel foi sempre muito prudente. Por exemplo, ela não embarcou em nenhuma dessas estratégias militares, né? Ela soube se distanciar disso. Não vamos esquecer que o período da Merkel é exatamente o período do pós-11 de setembro, né? E ela conseguiu, embora ela não recusasse, mas ela não mandou tropas, o que não quer dizer que ela não vendeu armas, né? Então, ela soube ali navegar bem. Por outro lado, é importante dizer também que a Merkel, na medida do avanço do seu governo, digamos assim, ela saiu do espectro estrito da democracia cristã, que é, digamos assim, a visão mais conservadora, tradicional da Alemanha, vem desde o Adenauer, né? Desde a fundação da República Federal da Alemanha. Ela abandonou um pouco essa visão mais estrita, conservadora, e se aproximou da social-democracia. Ela tomou temas da social-democracia, como, por exemplo, a questão... A Alemanha hoje é um país que convive muito bem com a diversidade, com as questões identitárias, né? A Alemanha foi o país que mais recebeu migrantes, né? Ela, em 2015, chegou a receber 1 milhão de imigrantes da Síria e de outros países vizinhos ali, né?
Então, Wolf, sim. não, aproveitando isso que você está falando, para não perder aqui a oportunidade disso, porque então você falou do Schröder, né, que caminhou mais à direita, vamos dizer assim, Sim, e a Merkel relativamente mais à esquerda. E essa social-democracia que vem aí, quer dizer, durante esses 16 anos, né, como antepara a Merkel, que a gente pode esperar? Eu sei que é difícil fazer previsão, mas delinear algumas perspectivas dessa social-democracia. Olha, houve... Primeira coisa que eu queria registrar é que essa eleição na Alemanha, ela acompanhou um pouco, não sei se vocês se lembram, de 2019, a eleição para o Parlamento Europeu. Essa eleição acompanhou muito aquilo. O que aconteceu em 2019, quando foi renovado o Parlamento Europeu? Os partidos tradicionais centristas perderam votos e ganharam os partidos ligados primeiro a um público mais jovem, né? E os partidos que mais avançaram são os partidos liberal e o Partido Verde. Houve uma avalanche de partidos verdes na Europa, vocês se lembram disso, 2019. Foi um pouquinho ali no comecinho da pandemia, né? E os partidos de direita extrema, para os quais se previa um grande avanço, eles continuaram fortes, mas não tiveram esse avanço previsto. Eles foram colocados a uma dimensão, digamos, de estabilidade, que é onde eles vão ficar, e onde eles, no fundo, num certo sentido, sempre tiveram, mas sem se expressar politicamente em votos, né? Isso vale para a França, da Le Pen, isso vale para a Holanda, né? Talvez para alguns países isoladamente isso não valha, como, por exemplo, para a Hungria e para a Polônia, né? Ou mesmo para a Áustria, né? Mas, enfim, houve essa mudança. Eu interpreto isso como um voto mais ligado às questões sociais, à sociedade, e menos ligado às questões nacionais, as questões ligadas à sociedade. Então, os liberais avançaram muito, por conta... A Europa é uma economia de mercado capitalista, provavelmente a que funciona mais no sentido tradicional do que nós entendemos por capitalismo, né? Então, isso aparece. Houve um grande avanço, mais de 10% os partidos liberais avançaram. E também, por volta de 10%, os partidos ligados à questão ambiental. E é importante lembrar, nessa ocasião, a questão ambiental, nessa situação europeia, ela tem uma característica muito ligada à economia. Questão ambiental significa geração de energia, sobretudo isso na Europa, né? Fim das usinas de carvão produtoras de energia elétrica, transporte público menos poluidor. Então, são coisas assim. Digamos assim, o verde é menos ligado às plantas, né? Mesmo que planta lá, eles já derrubaram tudo, né? Tem muito pouco. Tem as que, bom, enfim, vocês conhecem. A atual eleição na Alemanha colocou a Alemanha no plano em que a Europa está desde essa última, a impressão que eu tenho, desde essa eleição para o Parlamento Europeu. A Alemanha não estava exatamente ainda nesse diapasão, porque havia o governo Merkel, que é um governo, digamos assim, embora ela tenha se aproximado de algumas questões social-democratas, mas sempre foi um governo conservador. Por exemplo, a Alemanha tem uma política de impostos, de taxação dos níveis superiores de renda e das indústrias, que é abaixo da média europeia, né? Da França, por exemplo, da Espanha e mesmo da Inglaterra. A política de impostos social-democrata não conseguiu avançar. Essa já vai ser uma mudança em relação a uma social-democracia agora. O Schröder nunca pensou nisso, mas o atual indicado, ele já pensa em aumentar os impostos para uma faixa entre 100 e 200 mil
euros por ano. Ele quer fazer um forte aumento. Ele quer instituir o imposto de grandes heranças. Ele quer aumentar a tributação das indústrias conforme alguns critérios, inclusive ele é esperto nisso, conforme critérios de poluição ou não, conforme critérios de sustentabilidade, ele procura juntar as várias coisas, né? Então, essa já é uma diferença que nós vamos observar. Na Merkel, tudo isso estava parado. A Merkel, com toda aquela... Ela foi excelente porque ela deu estabilidade para a Alemanha. Porque a Alemanha, com o Schröder, estava caminhando para uma situação difícil. Né? Eu acho, inclusive, que o Schröder, o Schröder, ao levar a política para essa indefinição, digamos assim, programática, num certo sentido, ele provocou o surgimento da extrema-direita e da extrema-esquerda. Num certo sentido, ele produziu isso, né? A Alemanha deixou de ser centrista, né? Com a Merkel, ela, porém, continuou com essa estabilidade. E a grande palavra de ordem da democracia cristã, junto com o seu partido irmão, que é o da Baviera, né? Partido Social Cristão, a grande palavra de ordem é a estabilidade. Na última semana, inclusive, o atual presidente do partido da social-democracia, que é o que está em primeiro lugar, ele usou a expressão, ele disse, olha, essa foi a campanha mais suja que a União Democrata Cristã promoveu. Porque a União Democrata Cristã, na última semana, e já na outra semana também, começou a dizer, vocês querem estabilidade ou vocês querem uma mudança para o comunismo? Quer dizer, o que é aqui é uma coisa que aqui é corrente, né? Lula, o medo do comunismo. Mas mesmo de um partido, você vê que na hora em que o poder está em causa, né, o pessoal não titubeia, né? E por isso que ele falou, olha, isso é uma campanha suja, eu não vou responder a isso, vocês sabem o que vocês estão fazendo e vocês estão perdendo votos. E perderam muitos. A democracia cristã, junto com a sua coligada, em 2017, fez mais de 33% dos votos. Então, eles perderam 9% dos votos, né? Isso não é pouca coisa. Ao contrário, os social-democratas avançaram mais de 5%, cerca de 5,5%. Né? Professor, eu posso aproveitar essa sua fala para puxar um gancho? Na verdade, são duas questões que eu acho que surgiram. Eu acho que seria legal explicar um pouquinho também para quem está nos assistindo, né, como é que funciona o sistema eleitoral na Alemanha. Porque a vitória social-democrata não necessariamente significa a chegada do Olaf Scholz na chancelaria, né? Isso vai depender um pouco das negociações agora que vão acontecer para a formação de uma coalizão. Então, primeiro explicar um pouquinho esse aspecto. E acho que uma segunda questão, que eu acho que puxando um pouco do gancho dessa mudança que o senhor apontou, né, que aconteceu também no Parlamento Europeu, em 2017, eu lembro que nas eleições na Alemanha, todo mundo ficou muito consternado com a chegada do AfD a uma posição novamente proeminente no parlamento, né? E muitos esperavam, inclusive, que nesse ano se repetisse essa tendência. No entanto, a alternativa para a Alemanha não só perdeu muitos votos, como também a social-democracia e o Partido Verde cresceu muito, né? Comparado com outros períodos. Então, ao que a gente pode atribuir a essa maior importância, né, das variáveis como, por exemplo, justiça social e sustentabilidade entre o eleitorado na Alemanha, né? Lembrando, inclusive, eu não sei se todo mundo já acompanhou, mas em Berlim, que é um centro um pouco mais progressista, né, hoje foi aprovado um referendo que autoriza a prefeitura, né, a expropriar de uma imobiliária os imóveis que estão sem uso na cidade, né? Então, isso, é claro, ainda vai para o Senado, mas isso já indica alguma preocupação do eleitorado aí com a questão da justiça social na Alemanha. Então, se o senhor puder comentar um pouco essas duas questões. Sim, ótimas questões. Bom, eu vou começar e vou falar rapidamente, porque são questões técnicas, sobre... Bom, a Alemanha é um país que vive com eleições num regime de distrital misto.
né? Ela é dividida em 299 distritos. Cada eleitor em um distrito desses tem direito a 2 votos. Um voto num candidato, num nome, da livre escolha dele. E um outro voto que vai para uma lista partidária, né? Existem os partidos que estão concorrendo, efetivamente, são 7, né? E eles precisam, para concorrer efetivamente ao parlamento, passar por uma barreira de 5% dos votos, nesse segundo voto dado, ou elegerem diretamente 3 dos candidatos pessoais em alguns desses 299 distritos. Bom, então o parlamento alemão seria composto por 2 representantes por distrito. Ele teria, então, 598 membros. Acontece que, muitas vezes, a proporção partidária no segundo voto não corresponde ao número de candidatos eleitos no primeiro voto, número pessoal de escolha do eleitor. Quando isso acontece, esses candidatos escolhidos no voto individual, eles estão necessariamente no parlamento, eles não podem ser excluídos. Mas digamos que um partido eleja, por mero exemplo, 160 candidatos no voto direto, esse aí. E, pela divisão no parlamento, ele teria direito a 150 pessoas. Então, ele elegeu 10 pessoas a mais. Essas 10 pessoas a mais vão estar no parlamento. Então, o parlamento passaria de 598 para 608. Se isso acontecer, a proporção dentro do parlamento dos outros partidos é alterada. Então, o que acontece? Eles vão aumentando o número total de parlamentares até que essa outra proporção dos eleitores volte a ter o seu valor tradicional. No caso da eleição atual, o parlamento passou a ter, se não me engano, 737 parlamentares. Passou dos 598 para 737, porque se elegeram muito mais representantes em voto direto de alguns partidos do que era de se esperar. Entendeu? Então, são 737. Desses 737, já tem a gente pode consultar isso, eu não tenho condições agora, mas a social-democracia vão corresponder 206 parlamentares. E a União Democrata Cristã, 196. Então, para atingir a metade desses 737, que são 364, se não me engano, a formação do governo vai precisar juntar alguns partidos. No caso, agora, poderia juntar os 2 partidos que já estão no poder, que são a Democracia Cristã e a Social-Democracia, e nós continuaremos com o que eles chamam de GroKo, a Grande Coalizão. Seria mais do mesmo, né? Ou pode haver uma coalizão de outros partidos, que é o que está em jogo agora. O presidente da República vai convocar, logo, assim que sair os resultados definitivos, que ainda não estão prontos ainda, vai ser daqui a alguns dias, ele vai convocar a formação de um possível governo, e a tradição, não há uma lei, mas a tradição é que ele comece com o partido que teve o maior número de votos, vai convocar o Scholz, né? Embora o candidato dos democratas cristãos, mesmo derrotado, já disse que eles também poderiam formar um governo, enfim. O que pegou, inclusive, mal nas próprias fileiras dele, porque, como eu disse antes, a Democracia Cristã perdeu 9%. Ela fez o pior resultado desde a sua fundação, em 1949. Isso não é pouca coisa, né? O Partido Verde, por outro lado, fez a melhor votação que já teve. O partido foi fundado em 1980, depois se juntou com uma outra aliança, que chama Aliança 90, se eu não me engano, no comecinho de 2000, né, e formou esse Partido Verde atual. Eles fizeram a maior
bancada que jamais tiver. Eles vão ter agora 115 deputados, alguma coisa assim. O Wolf, sim. Sim. Infelizmente, nós estamos só mais 2 minutinhos aí. E aí eu queria que... não, na verdade é o seguinte, como faltou a parte de relações internacionais, eu queria ver com você, se possível, se abordasse aí de uma forma sucinta que, eventualmente, formando esse governo social-democrata, que repercussões isso terá nas relações na Europa, relações com os Estados Unidos? Olha, a Europa foi muito marcada pelo governo do Trump. Então, isso aí eu acho que vai ser uma nova possibilidade para se relacionar com os Estados Unidos, né? A Europa, a Alemanha vai continuar na OTAN. O único partido que é contra a permanência na OTAN é o Partido Verde, né? Que perdeu muito. Ele mal entrou agora no parlamento, né? Perdeu muitos votos. Em relação ao Brasil, eu acho que a questão ambiental vai continuar muito presente, embora a Alemanha seja um grande parceiro do Brasil. Então, há um pragmatismo, né? Não vai mudar muito na Alemanha, vai mudar muito pouco, mas vai mudar uma perspectiva mais ligada à sociedade, né? Ao bem-estar da sociedade. As pessoas querem viver bem, mesmo sendo um país rico. Os alemães não estão vivendo tão bem. A Alemanha é considerada, dos países da Europa, o país que tem a maior desigualdade de rendimentos. É o campeão da desigualdade, né? Entre os que ganham mais e os que ganham menos. E aí eu queria só retomar essa questão, por exemplo, de Berlim, que você citou, de que a Alemanha, por incrível que pareça, quase metade da população alemã é o país que tem uma população que tem menos casa própria na Europa. Alemão mora de aluguel. E as corporações tomaram conta disso. Essa corporação que está sendo desapropriada, ela tem mais de 1 milhão de imóveis na Europa, né? Então, ela é um alvo frequente. Bom, enfim, eu queria insistir muito nisso. É uma política agora muito voltada a valores da sociedade. A vida, a pandemia mostrou isso, e o meio ambiente, a vida, de novo, a Alemanha teve 190 pessoas afogadas. Imagina um país, o que isso significa? Justo na província chefiada pelo candidato da democracia cristã. Ele era o governador e foi flagrado rindo num evento lá, o que custou a eleição para ele, obviamente, né? Então, são as coisas da vida, né? Então, é errado dizer que não há critérios na política, que as pessoas são manipuladas. Elas são, até um certo ponto, né? A pandemia mostrou isso. A vida não pode ser posta em perigo. Então, eu acho que essa é uma lição. A sociedade se aproxima mais da sua representação política. Não vai mudar muito, né? Para o Brasil, eu acho que, num certo sentido, é uma posição interessante, porque a questão ambiental, que é muito forte na atual situação ainda, vai permanecer mais forte ainda. A Europa vai ter dificuldades para fazer aquele acordo com a América Latina, né, que estava sendo previsto, né? A pressão sobre o Bolsonaro em cima dessa questão vai ser muito forte, né? E um bom sinal, aquela ideia que a gente tinha de uma extrema-direita avançando muito rapidamente, isso não aconteceu. Na Alemanha, eles perderam mais de 2% dos votos, o que dá quase 25% dos votos deles. Esperamos que esses ventos soprem por aqui também, né? Eu espero. Professor, como eu disse, acabou muito rápido o nosso tempo aqui. Podemos voltar sobre a Europa. Com certeza, mas já foi muito bom, já deu para aprender bastante coisa, e a gente volta num próximo momento para continuar essa conversa aqui sobre a Alemanha. Eu queria já encerrar, agradecer a sua presença, né? Agradecer também a presença do professor Reginaldo.
E dizer para os espectadores que nos sigam também nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, no Twitter também, e acompanhem as próximas atividades do GES. Semana que vem a gente volta com um novo programa Terra em Transe. Boa noite.